Boa noite. Vamos à nossa mensagem, 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Diz o texto: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Oremos. Pai, nos abençoe na compreensão da Tua Palavra, na compreensão do sentido da Páscoa, na compreensão do fato de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Que possamos celebrar essa festa devidamente, com santidade, sem maldade, sem malícia. No nome de Jesus oramos. Amém. Celebrando a festa da Páscoa cristã. Pelo contexto fica bem claro que esta celebração da nossa Páscoa, da Páscoa cristã, deve ser uma celebração sem nenhuma impureza. Tanto é que o contexto é de disciplina, da necessidade de disciplina na igreja, para que ao fazer o uso desse meio de graça, que é, no caso, a celebração da Páscoa, isso possa ser feito de maneira que dignifique a Deus e assim a igreja seja edificada, de fato edificada. A celebração da nossa Páscoa, da Páscoa cristã, está relacionada à celebração da Páscoa judaica, assim como o batismo está relacionado à circuncisão descrita lá no Velho Testamento. Então, é um tipo de uma continuidade. O batismo é um tipo de uma continuidade da circuncisão, e a nossa Páscoa, que é uma referência à celebração da ceia do Senhor, é uma continuidade, um tipo de uma continuidade da celebração da Páscoa judaica, da Páscoa dos israelitas. Aquela Páscoa, lá no Velho Testamento, apontava para uma outra Páscoa, que é a Páscoa cristã. Vejamos algo sobre a Páscoa judaica. Na festa judaica da Páscoa, também conhecida como Festa dos Pães Asmos, os judeus comemoravam a redenção da escravidão do Egito. O fato de que antes eles estavam como escravos do Egito, trabalhavam constantemente sem descanso, mas agora são livres. Agora são livres, inclusive, para adorar a Deus, tendo Deus como o seu Senhor. Então, uma celebração dessa libertação. A palavra Páscoa significa passagem. Na noite que o Senhor ele feriu os primogênitos no Egito, ele passou por cima das casas cujas ombreiras havia o sangue do cordeiro. Um cordeiro era morto e o seu sangue era aspergido sobre os umbrais das portas dos israelitas. Desse modo, os israelitas foram defendidos pelo sangue, uma vez que não havia morte nessa casa, não havia a morte dos primogênitos sobre a casa em que havia o sangue do cordeiro. Esse cordeiro que deveria ser morto por essa ocasião deveria ser sem nenhum defeito e nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. E essa figura do cordeiro imolado, ela tem um significado todo especial em toda a Bíblia, pois aponta exatamente para Cristo Jesus. Nesse sentido que você vê um link da Páscoa, celebrada lá no Velho Testamento, com a Páscoa cristã, que é celebrada na ceia do Senhor. A Páscoa cristã. Na festa da Páscoa cristã, nós comemoramos também uma redenção, só que dessa feita a nossa redenção da escravidão do pecado. Então, não mais
escravos do pecado, não mais sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, não mais sobre o domínio de Satanás, mas agora livres para adorar o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, diz que nós somos por Deus libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então veja, assim como os judeus, eles foram libertos do Egito e transportados para a Canaã celestial, assim também nós somos libertos das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nessa nossa festa de Páscoa, de comemoração, nós comemoramos, nós nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Exatamente porque a nossa libertação se dá por causa da obra de Cristo Jesus. Destaco então, pois, esses dois assuntos: a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. João mesmo identificou Jesus, João Batista identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um Cordeiro que traz uma libertação maior ainda, e bem maior, do que aquela libertação do povo de Deus lá no Velho Testamento, lá do Egito. Então, uma libertação bem maior, uma libertação dos nossos pecados. Cristo Jesus é esse Cordeiro que nos dá essa grande libertação. Como Cordeiro de Deus, Cristo Jesus é apresentado como sendo sem defeito. Não havia nenhum dolo em sua boca, ele não cometeu nenhum pecado. Aqui nós podemos ver a doutrina da impecabilidade de Jesus, e bem sabemos que a Bíblia registra de fato que ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, a sua impecabilidade, ele como o Cordeiro de Deus. Interessante também que a Bíblia fala que, cumprindo as Escrituras, nenhum dos ossos de Cristo Jesus foi quebrado, assim como na Páscoa, o Cordeiro Pascal não deveria ter nenhum dos seus ossos quebrados. Assim também, Cristo Jesus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Interessante que, por ocasião da morte de alguém que estava, ou não da morte, mas por ocasião de alguém que estava crucificado, por algum motivo essa morte poderia ser adiantada. Isso se dava quebrando os ossos da pessoa que estava crucificada. E quando foram fazer isso com Jesus, Jesus já estava morto. Isso não foi algo casual. Isso foi exatamente para que se cumprisse o que diz as Escrituras, que nenhum dos seus ossos, que nenhum dos ossos de Cristo Jesus deveria ser quebrado. Descrevendo isto, o fato de que Jesus ele foi enviado de fato como Cordeiro Pascal, aliás, imolado durante a festividade da Páscoa, Isaías capítulo 53, o verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, daqui nós lembramos de toda a humilhação que Jesus passou, mas diz que ele não abriu a boca e como cordeiro foi levado para o matadouro. Isso aconteceu exatamente durante a festividade da Páscoa. A Bíblia ela fala também sobre a aspersão do sangue de Cristo. Isso que o Velho Testamento destaca, a aspersão do sangue. E aqui a Bíblia vai falar sobre a aspersão do sangue de Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Podemos então falar dessa aspersão do sangue de Cristo como sendo
nos, nos umbrais do nosso coração. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja bem, aqui fala sobre a aspersão do sangue de Cristo. Esse sangue que deve ser aspergido sobre a nossa vida para que nós possamos ser defendidos pelo sangue, para que nós possamos ter vida por causa da morte de Jesus. Esta celebração, tendo Jesus como Cordeiro Pascal, ela não se dá apenas uma vez por ano. A igreja primitiva entendeu que essa celebração deveria ser constante. Por isso que as nossas igrejas têm o costume de celebrar algumas até todos os domingos e outras uma vez por domingo ou de 4 em 4 meses. O fato é que a igreja entendeu isso, que essa nossa Páscoa deve ser celebrada sempre. Nós devemos sempre festejar a Cristo Jesus como sendo o nosso Cordeiro. E a Bíblia vai deixar claro que Cristo Jesus sempre será lembrado como sendo o Cordeiro que foi morto para a nossa salvação. Apocalipse capítulo 7, o verso de número 10 diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Veja aí, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Na eternidade estaremos sempre louvando a Deus, engrandecendo a Deus, lembrando de Cristo como sendo o Cordeiro que foi morto. Isso significa que na eternidade não haverá um apagão na nossa memória, como se esquecêssemos o porquê que nós estamos na eternidade. Estamos lá exatamente por causa da obra de Cristo Jesus, esse Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Apocalipse capítulo 5, verso 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Na Páscoa, irmãos, na nossa celebração, nós nos lembramos sim da morte de Jesus, pensando no seu significado, uma vez que foi uma morte por causa dos nossos pecados. Uma morte significativa, uma morte importante, que tem tudo a ver com a nossa salvação. A ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana. Isso já tem um significado litúrgico importante quanto à nossa agenda, quanto ao nosso calendário. Vamos lembrar que os judeus celebravam o sábado, guardavam o sábado, lembrando tanto da redenção do Egito como da criação, da obra da criação. O fato deles guardarem o sábado, então, está relacionado ao fato de que antes eles estavam lá no Egito, sem nenhum descanso, e Deus, então, lhes dá descanso. Eles deveriam, então, guardar esse dia, sempre lembrados de que é apenas por causa de Deus, é por causa da obra de Deus que eles agora têm descanso. E esse descanso é melhor usufruído pela adoração, através da adoração. E eles também lembravam o fato de que Deus fez o mundo em 6 dias
e no sétimo descansou. A igreja entendeu, a igreja primitiva, a Bíblia registra isso, entendeu que o dia que nós devemos celebrar como um dia de descanso, um dia de adoração, deve ser o primeiro dia da semana. E esse dia nós guardamos também por duas razões: redenção e criação. O fato de que em Cristo Jesus nós somos libertos da escravidão do pecado. E também o fato de que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, nova criação. A partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos libertos do pecado e somos nova criatura. Já pertencemos à nova criação de Deus. Então, a igreja passa a comemorar a ressurreição de Cristo exatamente no primeiro dia da semana e faz desse dia o seu dia principal de adoração. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, a nossa vida não tem nem sentido. 1 Coríntios, o capítulo de número 15, verso 17 até o verso 19 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Uma vez que se ele não ressuscitou, isso significa que a sua obra, a sua oferta, como oferta pelo pecado, para a nossa salvação, essa oferta não foi aceita. Se não foi aceita, ainda a grande questão nossa, que é o pecado, não foi resolvida. Mas Cristo ressuscitou. E ainda mais, diz o texto, os que dormiram em Cristo pereceram. Dormir aqui no sentido de morrer. Se a nossa esperança, continua o texto, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Celebramos a ressurreição de Cristo com muita alegria. Ela tem tudo a ver com a nossa salvação completa. A Bíblia fala, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, tem tudo a ver com a nossa salvação completa. A ressurreição de Cristo, ela está relacionada à nossa regeneração, está relacionada à nossa justificação e está relacionada à nossa ressurreição em glória. Ela está relacionada à nossa regeneração. Como existe a morte espiritual, Efésios fala disso, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, essa é a morte espiritual, a Bíblia vai dizer que nós recebemos vida espiritual. É a chamada da doutrina da regeneração. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Essa regeneração já é vista como sendo uma ressurreição espiritual. Antes da nossa ressurreição final, nós passamos também por uma ressurreição espiritual. A obra de Cristo, o poder da sua ressurreição já
atua em nós, já atua na vida do cristão. Efésios, o capítulo de número 2, o verso de número 5 e 6. Diz o seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Antes estávamos mortos, agora então ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a doutrina da regeneração, conhecida também como uma ressurreição espiritual. A ressurreição de Cristo está relacionada à nossa regeneração, está relacionada também à nossa justificação. A declaração de que nós não somos mais culpados, e sim retos diante de Deus. Não mais somos culpados, uma vez que nós nos revestimos da justiça de Cristo. Cristo Jesus nos dá a sua justiça. Então nós não somos declarados justos por causa da nossa justiça, e sim por causa da justiça de Cristo que nos é dada. Romanos capítulo 4. Verso de número 25 diz: o qual, se referindo a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e esse seu sacrifício foi aceito. E então ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Também o capítulo 5, verso 10 de Romanos fala: porque se nós, quanto inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a ressurreição de Cristo está relacionada à nossa justificação. E a ressurreição de Cristo também está relacionada à nossa ressurreição em glória. O fato de que haveremos de receber um corpo incorruptível, cheio de novas capacidades, um corpo glorioso, um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Também, de igual forma, 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Percebam aí que a ressurreição de Cristo está relacionada à nossa ressurreição em glória. A Bíblia vai falar que a ressurreição de Cristo foi as primícias dos que dormem. Então, ela é a causa da nossa ressurreição em glória, assim como Jesus ressuscitou com o seu corpo glorioso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A ressurreição de Jesus está relacionada à nossa regeneração, à nossa justificação e também à nossa ressurreição em glória. Concluindo, falamos sobre a morte e ressurreição de Jesus. E falar sobre morte e ressurreição de Jesus é falar sobre a Páscoa, nossa festa de Páscoa. Essa festa que deve ser celebrada com sinceridade e verdade, lembrando que Cristo Jesus
é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Cristo Jesus veio e resolveu o nosso maior problema. O nosso maior problema é o pecado. Não é um problema social, político, econômico, não é um problema relacionado às misérias dessa vida, às pandemias que acontecem na nossa vida. O nosso maior problema é exatamente o pecado, e Jesus veio resolver esse nosso grande problema. Ele é o Cordeiro de Deus, de fato, que tira o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, não perece, mas tem vida eterna. E essa pessoa anda em novidade de vida, de acordo com a nova vida que Cristo lhe dá, de acordo com a vida por vir. Então nós já somos cidadãos do mundo por vir e andamos de acordo com essa nova vida que Deus nos proporciona. A Bíblia fala que nós somos regenerados para uma viva esperança. Então você deve colocar a sua confiança em Deus. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, uma grande transformação, regenerando o seu coração, fazendo de você uma nova criatura, fazendo com que você tenha uma viva esperança. Termina aqui com o hino de número 272 do Inário Novo Cântico. Aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda glória ao Redentor, aleluia.